eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre intervalo de confiança para média com o desvio padrão populacional desconhecido? Então, vamos começar esse papo agora. Olha só, no tópico passado, a gente já deu uma olhada como é que a gente constrói um IC para uma média populacional quando a gente conhece o desvio padrão populacional, certo? Mas e se agora a gente não conhecesse esse cara, que é o famoso sigma? O que a gente ia fazer? Vamos ver isso no exemplo, olha só. Foi analisado o tempo médio que 26 funcionários de uma empresa necessitavam para realizar uma tarefa. Os seguintes dados foram obtidos dessa amostra: uma média amostral de 21,39 minutos e um desvio padrão amostral de 5,38 minutos. Construa um intervalo de confiança de 95% para o tempo médio de realização da tarefa. Então aqui a gente está, num clássico exemplo de intervalo de confiança, mas se a gente ler direitinho com atenção esse enunciado, a gente vai perceber que em momento nenhum é dado pra gente o valor do sigma, o valor do desvio padrão populacional. A gente só tem aqui, uma média amostral e um desvio padrão amostral, ok? Então, como é que a gente vai resolver isso daí? Vamos pensar aqui juntos, A gente viu lá no outro tópico que para construir um intervalo de confiança, a gente para a média, a gente fazia isso daqui. A média amostral menos uma margem de erro D e a média amostral mais uma margem de erro D. Isso daqui continua sendo verdade, ainda é a forma que a gente vai calcular o nosso IC. E lá, para o caso que a gente conhece o sigma, esse D, essa média amostral, era calculada dessa forma aqui, certo? Essa média amostral não, desculpa, essa margem de erro era calculada dessa forma aqui, certo? Então agora, quando a gente não conhecer o sigma, qual que vai ser a diferença? Vão ser pouquíssimas diferenças, olha aqui. O que aconteceu? Como a gente não conhece mais esse cara, ele vai virar o desvio padrão amostral, o Szinho. E aqui, esse termo que era dado pela padronização da normal, o Zzinho, da normal, vai virar um termo que é dado por uma outra padronização. Aqui é um Tzinho minúsculo. Como assim uma outra padronização? Vamos ver isso agora, Essa nova distribuição de probabilidade que a gente vai usar para fazer a padronização é chamada distribuição T de Student. E ela é muito parecida com a normal. Olha aqui, quantas semelhanças. Ela também é uma distribuição de probabilidade, também vai ter esse formatinho de sino, também vai ser simétrica. Todas as propriedades da normal também vão valer para T de Student. Então não precisa encrencar muito em como é que é essa distribuição exatamente. Só acredita em mim, é como se ela fosse uma prima da distribuição normal, tá? E além disso, ela também vai estar vinculada a uma tabela. E é justamente essa tabela que a gente vai ter que saber usar para construir o nosso IC, que nem a gente fazia na normal. Olha aqui, eu trouxe uma tabela impressa dela para a gente dar uma olhada. Repara comigo que ela tem dois parâmetros, um Vzinho e um Pzinho. O Vzinho é essa primeira coluna aqui e esse Pzinho é a primeira linha. Então vamos pensar melhor nesses dois parâmetros. Olha aqui, tirar rapidinho e vamos ver aqui, sem spoiler do Pzinho por enquanto, vamos focar no Vzinho. Esse Vzinho vai ser chamado de grau de liberdade. E a gente vai calcular o grau de liberdade fazendo n menos 1, onde n é o número de elementos da nossa amostra, ok? Então a gente pega o tamanho da nossa amostra, tira uma unidade e aí a gente já sabe o grau de liberdade que a gente vai ter que procurar aqui na tabela. Mas a outra coisa que a gente tem que procurar é esse Pzinho. E quem que vai ser o Pzinho? Aqui, quem que vai ser o Pzinho? Lembra que aí na fórmula que a gente acabou de escrever para a margem de erro D tem esse termo aqui? Então, o Pzinho é justamente o índice que está nesse termo aqui do Tzinho. Então, o P nada mais é que 1 menos o nível de significância alfa, que é dado para a gente no enunciado da questão, dividido por 2. Ficou muito abstrato, muita letra? Então, olha só para a gente treinar como é que usa essa tabela, vamos pensar. Quem que seria o Tzinho que tem 0,9 como parâmetro P e 8 como grau de liberdade? Quanto que vale esse cara? A gente vai ter que ir aqui no P 0,9 e aqui no V 8. E aí cruza esse valor com esse valor e vê que esse Tzinho, esse termo Tzinho aqui, vai valer esse 1,397 aí. Mas a gente também poderia fazer o contrário, Poderia ser dado pra gente o grau de liberdade, por exemplo, igual a 17. E poderia ser dado pra gente que o valor do Tzinho é de 2,224. E aí poderia ser perguntado quanto que vale Pzinho. Como é que a gente faria isso?
a gente tem que ir lá no grau de liberdade 17, tá aqui, ó, no finalzinho da tela. E aí, nessa linha do grau de liberdade 17, a gente vai ter que procurar o tzinho 2,224. Cadê ele? Aqui, achamos. Agora que a gente achou ele, a gente vai lá em cima e descobre que o pzinho que está sendo pedido pra gente vale 0,98, ok? Então, agora que a gente pegou mais ou menos o espírito dessa parada, vamos ver melhor como é que funciona isso daí na hora de construir o IC. Vamos voltar lá para o nosso exemplo, ó. A gente viu que o IC é construído assim, que a margem de erro agora vai valer isso daqui, e no exemplo foram dados esses valores aqui pra gente. Então, a gente sabe a média amostral, o desvio padrão amostral e o tamanho da nossa amostra. Então, o que a gente pode fazer, então? Agora, a gente tem que descobrir o valor do nível de significância alfa, porque a gente precisa dele para achar o valor do tzinho, ok? Então, ó, como que é mesmo, como que a gente faz para descobrir o valor do nível de significância? A gente fala que 1 menos o nível de significância é igual ao nível de confiança, já que eles dois, o significância e o confiança, são probabilidades condicionais, ok? Condicionais não, desculpa, complementares, ok? Então, a gente quer um nível de confiança de 95%, foi pedido pra gente lá no enunciado. Então, 1 menos alfa tem que ser igual a 0,95. Então, alfa vale 0,05, ok? Então, com o valor de alfa, a gente pode descobrir o nosso tzinho, ó. Vai ficar 1 menos alfa sobre 2, então 0,5 sobre 2 no nosso índice, que é igual a 0,975. Então, esse aqui é o pzinho que a gente tem que procurar. E o nosso grau de liberdade vai ser quanto? O V é 26 menos 1, certo? Então, 25. Então, pegando a nossa tabelinha de volta, vou tapar aqui a primeira parte da nossa folha, a gente procura o pzinho 975, tá aqui, e o grau de liberdade 25 tá aqui. Então, aqui, ó. Então, a gente vai aqui, aqui, certo? E esse daqui vai ser o valor do nosso tzinho. Então, eu vou escrever aqui, ó, que o nosso tzinho vale 2,060, ok? Então, com o valor do tzinho, a gente pode calcular a nossa margem de erro, certo? Que a gente já conhece esse cara e esse cara. Então, ela vai ser 2,060 vezes desvio padrão amostral, que é o 5,38, dividido por raiz de 26. Isso daqui dá pra gente uma margem de erro igual a 2,17 aproximadamente, ok? Então, agora, com a margem de erro, a gente pode partir para o abraço, certo? A gente já conhece o valor da média amostral e da margem de erro, e a gente sabe que o IC é montado justamente por eles. Então, vamos lá, ó, nossa média amostral é 21,39, menos o D, que a gente acabou de calcular como 2,17, e o limite superior do intervalo vai ser também a média amostral, só que agora somada ao D. Isso daqui dá pra gente um IC igual a 19,22 até 23,56. Então, a gente acabou de provar aqui que tem 95% de chance da média populacional aí do nosso exemplo estar dentro desse intervalo. É isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.